Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. A palavra do Senhor nos diz: clame a mim e eu te responderei. E essas são as palavras do próprio Deus. E a palavra do Senhor também nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E as suas palavras jamais voltam para ele vazia. E a palavra do Senhor também nos diz que nós não temos porque nós não sabemos pedir, e quando pedimos, nós não recebemos porque pedimos mal. E a palavra do Senhor também nos diz: entra no teu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto, e ele te recompensará. E a palavra do Senhor também nos diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, eu tenho refletido nesses últimos dias o quanto de coisa que Deus já fez na minha vida. E muitas das minhas orações, Deus, ele atendeu de forma diferente. Ele atendeu não fazendo aquilo que eu queria, aquilo que como eu imaginava, mas ele cumpriu, ele atendeu a minha oração fazendo em primeiro lugar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E a palavra do Senhor, ela nos diz: bem sei eu os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e não de te causar danos. E Deus, ele tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, que não é que ele não atenda às nossas orações, mas ele coloca acima de tudo aquilo que nos faz bem, aquilo que nos prospera, aquilo que não vai nos causar dano, porque ele é quem cuida de nós. E muitas vezes nós olhamos da nossa forma humana como se Deus ele não atendesse às nossas orações. Mas uma coisa muito interessante que Deus nos ensina é colocar a vontade dele acima de todas as coisas. O exemplo disso é que Jesus não queria ir para a cruz, não queria passar por aquele sofrimento. E ele disse a Deus: Deus, se possível for, passa de mim este cálice, mas, contudo, faça em primeiro lugar a tua vontade. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que Marta e Maria esperavam que que Jesus fosse atender o clamor delas ali, já no primeiro momento, já naquela hora. Porém que Jesus ele levou um tempo para ir atender o chamado, o pedido daquelas irmãs, quando o seu irmão Lázaro estava com uma enfermidade. E o que Jesus nos mostra nessa palavra é que Deus ouve as nossas orações, mas nem sempre ele vai fazer do jeito que a gente quer. Nem sempre vai ser na hora que a gente quer. E a palavra do Senhor também ela nos diz que o povo de Israel ficou no deserto por muito tempo por causa de reclamação. E isso é uma das coisas que impede que as bênçãos do Senhor cheguem nas nossas vidas. É claro que Deus, ele não depende da nossa fé, ele não depende de nós para atender o chamado em nossas vidas. Ele não depende de nós para trabalhar em nossas vidas, em fazer a vontade dele. Mas ele nos permite passar por um processo para que a gente entenda que quem manda no processo é ele. O dono do tempo é ele. E ele nos permite passar por um processo para alimentar a nossa fé. Meus irmãos, e eu sou prova viva disso. Quem me conhece sabe que recentemente eu fiz o transplante de rim e há uns tempos atrás eu tinha orado a Deus pedindo ao Senhor que Ele me desse uma saúde de qualidade, mesmo que Ele não fosse me curar. Porque Deus, em momento nenhum, Ele disse que iria me curar, mas que Ele ia tratar da minha saúde. E assim se cumpriu no mês de março de 2025.
Só que até chegar no cumprimento da promessa que o Senhor me fez, eu passei por um processo. Passei por um processo de lapidação, passei um processo de preparação, passei um processo de levantes e afrontas do inimigo contra a minha vida, que obviamente foi permissão de Deus. Creio eu que já fazia parte do propósito de Deus. Porque se Deus já fosse me atender ali no primeiro momento, sem me permitir passar por todo o processo que eu passei, eu não teria a fé que eu tenho. Eu não teria a gratidão que eu tenho ao Senhor hoje. Porque, meus irmãos, a gente espera tanto as coisas de Deus, mas nós não esperamos da forma correta. Nós esperamos tanta coisa de Deus, mas muitas vezes para o nosso próprio ego e não para glorificar o nome dele. Mas a palavra do Senhor nos diz que em tudo o que fizermos, que façamos para a glória de Deus. E a mensagem de hoje é: Deus ouve as suas orações. E Ele atende às suas orações e muitas vezes não vai ser da forma como você quer, não vai ser da forma como você espera, não vai ser da forma na hora que você espera, mas vai ser na hora certa, no tempo dele e melhor do que você espera, porque a vontade de Deus ela é maior e melhor do que a nossa. A vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável. E a palavra do Senhor nos diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Saiba que se você está passando por um processo doloroso na área onde você tem orado a Deus, saiba que essa é a prova de que Ele ouviu a sua oração e que no momento certo Ele irá te atender. E mesmo que não seja da forma como você espera ou na hora que você espera, mas Ele vai atender a sua oração no momento certo e do jeito dele. Amém? Porque toda honra e toda glória é dele. Amém? Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus com mais pessoas para que mais almas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém?